Você já mordeu uma maçã linda por fora e encontrou um bicho se mexendo por dentro? Agora, imagine descobrir que, muitas vezes, você comeu esse bicho sem perceber. Hoje, você vai entender quem ele é, como nasce e por que quase ninguém fala sobre isso. A maçã é uma das frutas mais consumidas do mundo. Vermelha, brilhante, crocante. Mas o que quase ninguém imagina é que, dentro de muitas maçãs aparentemente perfeitas, pode existir um visitante indesejado, uma larva viva. Esse verminho não nasce do nada. Ele é o estágio jovem de um inseto chamado mosca das frutas, um dos maiores pesadelos da agricultura mundial. Mas antes de sentir nojo, calma. A pergunta mais importante não é: tem bicho? É: como ele chega lá dentro sem ninguém perceber? A fêmea da mosca das frutas possui um órgão parecido com uma agulha microscópica. Com ele, ela perfura a casca da maçã ainda no pé, quando a fruta está se formando, e deposita seus ovos ali dentro. Esses ovos são invisíveis a olho nu. Em poucos dias, eles eclodem. E é aí que começa a parte que ninguém vê. As larvas nascem protegidas pela própria fruta, se alimentando da polpa, cavando pequenos túneis enquanto crescem. Por fora, a maçã continua linda. Por dentro, a história é outra. Em muitos casos, o consumidor só descobre quando já deu a primeira mordida. Em outros, nunca descobre. Mas afinal, essas larvas são perigosas para a saúde humana? Isso é o que vamos descobrir no próximo trecho. Porque a resposta não é tão simples quanto parece, e pode te surpreender. Você já engoliu uma larva sem perceber, e isso acontece todos os dias no mundo inteiro. Depois de nascer dentro da maçã, a larva entra em um período de crescimento intenso. Ela se alimenta constantemente da polpa, rica em açúcares e água, um ambiente perfeito para seu desenvolvimento. Em cerca de 7 a 14 dias, ela pode dobrar ou triplicar de tamanho. Nesse estágio, ela já é claramente visível, se você abrir a fruta. Mas aqui está o ponto mais chocante. A maioria das maçãs com larvas nunca chega ao consumidor. Elas são descartadas no controle de qualidade. Porém, nem todas. Algumas passam despercebidas, principalmente quando o dano é pequeno ou interno. E aí surge a pergunta que todo mundo faz: comer uma maçã com larva faz mal? Do ponto de vista médico e científico, na maioria dos casos, não. Essas larvas não são parasitas humanos. Elas não sobrevivem no nosso corpo, não colocam ovos em pessoas e não causam infecções. Se ingeridas acidentalmente, o mais comum é que sejam digeridas normalmente. O risco real não é a larva em si, mas sim bactérias que podem se desenvolver em frutas muito danificadas ou mal armazenadas. Por isso, maçãs com cheiro estranho, partes muito moles ou fermentadas devem ser descartadas. Mas então surge outra dúvida importante. Por que a indústria não consegue eliminar completamente esse problema? A resposta envolve bilhões de dólares, guerra química contra insetos e limites da natureza. Mesmo com tecnologia avançada, ainda perdemos essa batalha para um inseto de poucos milímetros. A mosca das frutas é considerada uma praga agrícola global. Países inteiros investem fortunas em controle biológico, armadilhas, fiscalização e quarentenas. Mesmo assim, erradicá-la completamente é impossível. Hoje, os produtores usam armadilhas com feromônios, controle biológico com inimigos naturais, seleção rigorosa pós-colheita. Mas a natureza sempre encontra uma brecha. Agora, a parte prática que interessa a você. Como reduzir o risco em casa? Observe pequenos pontos escuros na casca. Aperte levemente a fruta. Áreas muito moles são suspeitas. Evite maçãs com cheiro fermentado. Corte a fruta antes de consumir, principalmente para crianças. Curiosamente, em algumas culturas rurais, encontrar uma larva era sinal de que a fruta não tinha agrotóxicos. Ironicamente, o bicho virou um selo natural. E agora que você sabe de tudo isso, a pergunta final é: você deixaria de comer maçã por causa disso? Ou prefere entender a natureza e seguir comendo de forma consciente? No próximo vídeo, vamos falar de outra fruta comum e de um bicho que pode viver nela por semanas sem ser notado.